de volta com o programa No Mundo do Trabalho. Você sabe, você assiste esse programa e os anteriores também pela rede do YouTube. E se você quiser nos fazer uma sugestão de uma pauta, é muito fácil. O programa No Mundo do Trabalho também está no Facebook. É só fazer um contato conosco. Já está aqui, muito obrigada pela presença. Professor Péricles Itamar, uma pessoa muito querida, amigo do programa do Mundo do Trabalho, desde que nós começamos. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente domina, né? No mundo do trabalho. O programa No Mundo do Trabalho eu tenho o prazer de ter acompanhado desde o início, né? Que era um projeto mais simples e, graças a Deus, hoje você já tem uma fatia do mercado com esse trabalho que você desenvolve aqui neste programa. E aí seria muito bom a gente começar a falar sobre educação, sobre a questão dos jovens que ingressam no ensino médio e eles não têm uma proposta pós-ensino médio, né? Então, eles acham que o ensino médio é uma brincadeira, né? É um cumprir tabela. Exatamente, é um cumprir tabela. Eu estou aqui porque meu pai deseja que eu esteja aqui e a minha mãe entende que eu tenho que terminar meus estudos, né? Que quando se fala em terminar meus estudos é muito vago, né? Porque hoje em dia tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-mestrado, pós-doutorado. Quer dizer, você no ensino médio dizer que terminou os estudos é meio complicado. Mas por essa, vamos dizer assim, ignorância, né, no saber, as pessoas falam isso. E aí ele vai para cumprir tabela. E aí ele tem atitudes que normalmente não são atitudes de uma pessoa que está buscando a educação, uma pessoa que está buscando o saber, não é, né? Então ele se insurge contra as pessoas que normalmente querem o bem dele. Né? E aí a gente fala muito isso aqui no programa, né? É aquele profissional que ele é mais um no mercado. Sim. Né? Rita, nós já tivemos o prazer dos 18 anos, né? E a gente sempre soube que aos 18 anos a gente sabe tudo e ninguém sabe nada, né? E quando você acha que você tem essa prepotência, você se torna uma pessoa muito amarga com os outros. Então eu vejo na minha experiência lá no CETEPRO, enquanto supletivo, que mesmo os garotos e as meninas que vão para lá para fazer o supletivo, que você sabe que o supletivo já é o final da fila, né? Então o cara já passou por diversas instituições de educação, já criou problemas em todas elas, e aí ele vai para o supletivo. E quando ele não criou problema, ele não conseguiu se adaptar com a política pedagógica daquela instituição. E aí supletivo hoje existe Fundamental 2 e médio, como é que está isso? Não, supletivo existe Fundamental 2 e o ensino médio, né? Então, que é de quinta ao nono ano. Quanto tempo? Aí, normalmente, é 6 meses para cada fase, né? Então, se você chegar lá com a 7ª série, você tem você tem 7ª, 8ª e 9ª, você tem 1 ano e meio, entendeu? E o ensino médio, quando ele chega lá com o primeiro ano a ser cumprido, também 18 meses. Mas você vê que as pessoas não têm aquele compromisso de, conforme a gente estava conversando em off, tem um trabalho para entregar, ele despreza aquela data e o professor que tem que andar atrás dele para que ele entregue o trabalho. Então, eu acho que o supletivo hoje é uma válvula de escape para quem está querendo concluir os seus estudos com mais rapidez. Mas eu acho que as pessoas devem parar para pensar e ver o que elas querem do estudo, porque se elas vão para o supletivo pensando da mesma forma que estavam no ensino regular, elas vão ter problema. O resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. O supletivo, até um tempo atrás, ele era mais ele tinha um público mais velho. Pessoas que não conseguiram estudar na época que seria o indicado e que têm esse desejo de retornar aos estudos. Hoje não, hoje a gente vê muitos jovens no supletivo. Muito jovem, porque agora o supletivo ele tem o seguinte, você tem que ingressar no fundamental com 15 anos.
no médio com 18 anos. Então, o que acontece? Os alunos que, de repente, têm dificuldade, ou pedagógica, ou disciplinar, eles procuram um supletivo porque ele já perdeu muito tempo lá no regular. Então, ele vê que em 18 meses ele conclui os 3 anos do ensino médio. E para ele é importante. Só que quando ele chega lá, ele ainda não se conscientizou o que é um supletivo, o que é uma educação de jovens e adultos, né? Porque uma educação de jovens e adultos como a gente estava falando aqui em off, é como você ingressa numa graduação, no ensino superior, você tem que ter um foco. Você, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso é o que eu estou fazendo aqui, aquele camarada que está lá na frente ministrando a aula, o que ele pode me dar de retorno para a minha vida, né? Então, hoje eu estava falando lá com as meninas lá, gente, o supletivo não vai te dar o que o ensino regular dá, porque na realidade são 6 meses. Mas aqui a gente promove a programação para que você tenha base para você ir para uma universidade, para você prestar um concurso. Mas se você não dá importância a isso, você vai entrar e sair... Vai ser mais um. Do jeito que vai você ser mais quer. um no mercado. Exatamente. E aí, os estudiosos dizem que a adolescência hoje está durando mais tempo, né? Tá. Essa falta de um objetivo, de um foco, de uma meta, que hoje os coaches estão aí trabalhando bastante essa área, né? Vida pessoal com vida profissional. É possível ser feliz trabalhando. Sim. Não é isso? Sim. Talvez seja isso porque hoje um jovem, ele é contratado pelo currículo. Sim. Mas ele é demitido pelo comportamento. Sim. Essa é a porta de entrada, é o que nós dizíamos de uma faculdade que hoje já não existe mais, que você entrava nela tranquilamente. Você precisava saber nada para entrar nela. Porque o vestibular era aquele vestibular... Só que para sair era tão apertado que você desistia no meio. Então, é mais ou menos isso. Então, de repente, já mudou aquela cultura de se fazer um currículo belíssimo para mentir no currículo e tal, porque já se sabe que isso, os examinadores, né, o pessoal de RH, já tem estratégia suficiente para derrubar aquilo. Então, um camarada com 20 anos... ele bota uma experiência de um cara de 30, o cara olha assim, já vê que aquele currículo é mentiroso. Né? Diz que fala inglês, o cara diz 2 palavras com ele em inglês, ele não responde. Então, são estratégias que o RH tem para derrubar isso. De novo comportamental. De novo comportamental. E aí ele entra e ele acha que no trabalho ele pode ser aquele camarada independente, aquele camarada com iniciativa própria, que ele faz antes do trabalho, quando ele faz na casa dele, com o pai, com a mãe, com os irmãos. E no trabalho, quem paga não quer ter esse tipo de preocupação. E aí ele entra, e aí os 3 meses, os 90 dias de experiência, é exatamente para tirá-lo do trabalho, porque ele realmente não tem um comportamento adequado. Porque, às vezes, a gente diz o seguinte, a assiduidade, né, que envolve o horário de chegar, o horário de sair e o período de trabalho. Nisso passa pelo comportamento, nisso passa pela iniciativa, nisso passa pelo trabalho em grupo, nisso passa pela doação. E aí o camarada diz, o cara é admitido como auxiliar de escritório, e alguém diz assim, olha, tem que pagar uma conta. Ah, não, no banco não vou não, porque aquela fila é muito grande. Isso então, não é função minha? Então quem vai? É o dono da empresa que vai lá para... Então são essas coisas que eu acho que o jovem, ele tem uma parte muito boa, que é o acesso às informações. Que, infelizmente, eles não usam como deveria, né? Mas eles têm o acesso a informações. Só que eles não sabem usar aquilo. Então, por exemplo, você vê um jovem hoje, ele não quer ter um livro para ler, ele quer ler na internet. Ele quer ir no Google. Exatamente. E é isso que a gente vai falar. Daqui a pouquinho nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos já com
com o professor Péricles Itamar, falando aí algumas dicas sobre o mundo do trabalho. Voltamos já.